A evolução da tecnologia conseguiu melhorar várias áreas da nossa vida, tanto em relação a facilidades do dia a dia, como da saúde e também da estética. A quantidade de tratamentos que estão disponíveis no mundo da beleza e estética é muito grande. São vários tipos de tratamentos que auxiliam pessoas a melhorarem a saúde e a autoestima. Procedimentos que ajudam a adiar a cirurgia plástica, que por conta da tecnologia também está cada vez menos invasiva. O Opinião Livre de hoje conversa com o cirurgião plástico Dr. Lúcio Montelano. Muito obrigada pela sua presença aqui, Dr. Lúcio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Difícil porque você tem vários lugares que você atende, né? Não só em São Paulo, como também no Rio de Janeiro, sim. Manaus, Manaus, né? Gosto muito. Seja bem-vindo quando quiser. Manaus é uma cidade maravilhosa que eu sempre acompanho, né, quando você está lá. Por que Manaus? Manaus tem um público que faz cirurgia plástica, gosta de cirurgia plástica? Tem um público carente de cirurgias e é uma cidade muito ampla, são 2,5 milhões de habitantes, então tem um público muito bom lá. Sempre querendo se aperfeiçoar, ficar mais bonito, é um público bem vaidoso. Então, quer dizer, um Brasil inteiro, às vezes essas coisas se concentram só, a gente acha que se concentra, né, só em São Paulo, só no Rio de Janeiro, mas tem um Brasil inteiro aí que quer ter acesso à beleza, né? Sim, inclusive agora a gente vai ter o Festival de Parintins, que é o carnaval da região norte, onde as mulheres, como no carnaval no Rio, em São Paulo, se exibem, então querem estar sempre bonitas. Convite para você ir lá também. O principal, né, que eu acho importante a gente colocar aqui é esse culto à beleza, né? Eu até falei na abertura que cada vez mais a gente está adiando a cirurgia plástica. Antigamente a gente chegava com 50 anos, já queria fazer alguma coisa. Hoje existem tantas técnicas, tantas coisas que podem ser feitas justamente para adiar. Exatamente, é verdade sim. Isso? Quanto mais tarde melhor ou não? Não, na verdade são épocas, mas hoje em dia em relação ao conceito de envelhecimento, a gente tem um novo conceito, na verdade, se chama Prejuvenation. Então a gente tratar antes que comece o envelhecimento. A gente sabe hoje em dia que o envelhecimento começa ao torno, mais ou menos por volta dos 25 anos, que se começa a perder colágeno na pele, diminui a produção de colágeno. Então, nesse momento, a gente pode começar a intervir de forma minimamente invasiva para poder retardar alguns procedimentos mais invasivos, como o lift de face, como a blefaroplastia. Mas desde os 25 anos, quer dizer, já começa, existe aí, quer dizer, a gente pode começar a pensar em envelhecimento aos 25 anos? Exatamente. É quando a mulher tem que começar, ou no caso mulher e homem tem que começar a se cuidar? Quando há uma queda na produção de colágeno pelo nosso organismo. Então, nesse momento a gente começa a pensar num botox, num microbotox, num tratamento para estimular o colágeno de forma suave. E nessa época também a gente pensa em embelezar. Como todas as épocas da vida, não só ficar mais jovem, mas embelezar. Também é essa data que a gente começa a pensar. Porque olha, o Dr. Lúcio, ele trabalhou com um fera, né, que todo mundo sabe, que é o papa da cirurgia plástica, que é Ivo Pitangui, né? Sim, fui aluno dele. Como é que foi essa tua experiência e por que você escolheu cirurgia plástica? Foi uma honra para mim, porque, na verdade, eu sempre quis fazer cirurgia plástica. Meu pai é cirurgião plástico. E desde pequeno eu acompanhava, ia para os congressos, acompanhava ele Na verdade foi um estímulo dele, muito tempo depois eu fui perceber, sempre me levando para os congressos, para consultório. Sempre te interessou? Eu estava sempre no meio. Então foi natural para mim querer continuar esse processo, desde a faculdade de medicina, que eu sempre soube que eu queria fazer cirurgia plástica. E sempre soube que eu queria fazer com o professor Pitangui. Então, era uma meta? Era uma meta. Então, apesar de ter outras provas, de ter outros concursos, minha meta sempre foi fazer cirurgia plástica com o professor Pitangui, que é um dos melhores cursos do mundo. Vem pessoas do mundo inteiro fazer. Trabalhou diretamente com ele? Sim, eu trabalhava na clínica dele, fui residente lá da clínica. Então, por 3 anos eu fiquei ao lado ali, fazendo consultório e vendo. É uma honra, foi um aprendizado para a vida.
Independente do que você aprendeu de técnicas, né? Que as técnicas, até com a tecnologia, elas são sempre aprimoradas, né? Provavelmente o Dr. Pitangui hoje ficaria encantado com tanta coisa nova que apareceu. Mas qual foi, dentro do seu aprendizado, o que ele te ensinou? Né? Não só na parte técnica, mas também como filosofia, Sim. de cirurgião. O que você aprendeu? A tratar o paciente, a identificar o paciente que realmente precisa de cirurgia plástica ou aquele paciente que a gente pode evitar a cirurgia plástica naquele momento, que não está preparado. Então, esse aprendizado de vida, de troca com o paciente, veio ali do consultório com o professor. Por quê? Porque quando não precisava fazer, ele falava que não precisava? Exatamente, é isso que você quer dizer? Exatamente. Ele sabia sutilmente falar que o paciente estava bem, que não precisava, que não ia ter ganhos com a cirurgia. Ele fazia também muito trabalho voluntário, né? Isso te interessa também? Você Sim, faz? Sim, na verdade, o professor Pitangui tem uma escola, eu fui aluno dele, quase 60 anos de turma do professor Pitangui. Então, foram muitas gerações ali na Santa Casa fazendo trabalho. A população mais carente, na verdade, trabalhos com queimaduras, trabalhos com reconstruções e até a parte estética também, ali na Santa Casa do Rio de Janeiro. Então, 60 anos de escola com pessoas menos favorecidas. Esse lado, né, esse lado humano da cirurgia plástica, lógico que hoje existe esse boom da beleza, de vários tratamentos que a gente vai mostrar também, né, para vocês, mas um lado de autoestima, doutor, porque eu acho que muitas vezes a cirurgia plástica, ou na maioria das vezes, ela ajuda a pessoa a melhorar de vida, né? A qualidade de vida dela, né? Exatamente. O professor sempre dizia que a cirurgia plástica serve para reinserir o sujeito na sociedade, reinserir a sua autoestima no meio ali ele que vive. Pode ser um paciente que tem uma queimadura na face, por exemplo, que vive escondido e que não gosta de aparecer. Então a cirurgia plástica serve ali naquele momento para reinserir aquele paciente no meio. E é isso mesmo, né? Exatamente. Qualquer problema, a gente que não tem problema, a gente olha para o espelho e acha o problema. Exatamente. Imagina quem tem. Sim, às vezes uma mama grande que afeta não só a parte física, como a coluna, mas também afeta aquela menina que está começando ali a vida adulta, final da adolescência, se esconde. Então, na verdade, isso tudo não é só estética, é uma questão de bem-estar. O que mais procuram, né? No caso, te procuram mais para quê? Bom, o Brasil é o segundo país no mundo que mais realiza cirurgias plásticas, tanto estética quanto reparadoras. Só perde para os Estados Unidos, que tem uma população maior. As cirurgias mais procuradas são lipoaspiração e mama, cirurgia de mama, tanto a redutora como a inclusão de próteses. E nessa área a gente tem muita evolução? Porque, por exemplo, antigamente, no caso da cirurgia de mama, né, tinha que trocar a prótese de 5 em 5 anos, 10 em 10 anos. Vamos começar pela cirurgia de mama. Hoje está mais... Sim, claro. Hoje em dia não existe essa troca de 10 em 10 anos. As próteses não são para sempre, porém elas podem, enquanto o paciente fizer exames e estiver tudo bem, não precisam ser trocadas. Então, o tudo bem é fazer exame, quer dizer, periodicamente, anualmente. Se estiver tudo em ordem, não precisa trocar. Sim. A não ser que aconteça alguma coisa, algum problema com a prótese. Exatamente. Tá. Ou então, na verdade, se o paciente não estiver mais satisfeito com aquela estética, trocar a prótese e fazer uma nova cirurgia. Certo. E em relação à lipoaspiração, olha, nós estamos falando de coisa, né? Lipoaspiração, sei lá quantos anos tem. 80, começou. 70, Hoje a gente tem muita evolução nas cânulas, como que é? Sim, as pessoas estão fazendo mais por estética ou também por outros motivos? Sim, a lipoaspiração começou com o professor Iluz na década de 70, 80 e hoje em dia existem diversos tipos de lipoaspiração. Tá? Lipoaspiração, lipolaser, na verdade, que é uma evolução. Vibrolipo, que é com ultrassom. Hoje em dia se fala muito da lipo-HD. Lipo-HD? Lipo-HD, que ajuda a definir, a simular a definição da musculatura no abdômen. Uau! Sim. Aquele tanquinho dá para fazer? Exatamente. Olha só! São pacientes selecionados, obviamente. Nem todo paciente segue os critérios para a gente fazer uma lipo-HD, mas sim, dá para simular a musculatura abdominal. Tá, então tem lipolaser, que é só com laser. Não tem mais a cânula que fica... Sim, existe a cânula. Porém, a lipolaser, ela não permite que haja a injeção dessa gordura em outros locais. Ou seja, nesse tipo de cirurgia, a gente não pode, por exemplo, usar gordura para botar no glúteo.
Tá, porque normalmente as pessoas tiram, no caso, fazem lipoaspiração na barriga, Faz né? uma lipoescultura. Né? Lipoescultura. Exato. Vamos lá, explica melhor. A gente faz uma lipoaspiração no contorno, a gente modela o contorno, injeta naquelas regiões que tem certas depressões ou que se quer aumentar o volume, como o glúteo, pode ser injetado nas mamas também. Hoje em dia se fala muito de lipoenxertia na face, porque são células-tronco que não só volumizam, mas ajudam a produção de colágeno, ajudam a rejuvenescimento. Você tira, no caso da sua lipo na barriga, que você fez no abdômen, Sim. e põe no rosto? Sim, isso é um melhor tipo de preenchimento, é seu próprio preenchimento. Ah, você usa como célula-tronco, é isso? Exato, como preenchedor, como estimulador, sim. Olha que maravilhoso! E, obviamente, não tem, o risco de reação é mínimo, porque são células do próprio, é o tecido do próprio organismo. Isso nós estamos falando no sentido de, né, geralmente, não sei que idade que começam a fazer isso. Cedo? Sim. Cedo? A mulherada não quer mais ir pra academia, né? Na verdade, mesmo aquela candidata super magra, que tem uma gordurinha, essa é a melhor candidata. Porque é só remodelação mesmo. Porque a lipoaspiração não serve para emagrecer. A lipoaspiração serve para modelar o corpo. A gente, como cirurgião plástico, só pode retirar de 5 a 7% do peso corporal numa lipo. Então, se você pensar de forma global, a gente não pode emagrecer com 5 a 7% do peso. Então, serve para modelar, deixar aquela cinturinha, aquela gordurinha que tinha mais na papada ou no culote, que incomoda. Para isso que serve a lipoaspiração. E aí já é menos invasiva. Você faz quanto tempo de pós-operatório e pré? A lipoaspiração depende muito das áreas que vão ser aspiradas e da quantidade de gordura a ser aspirada. Uma lipoaspiração, em média, o paciente tem que ficar 1 mês sem fazer exercício no pós-operatório, sempre acompanhado de fisioterapia pós-operatória. São as drenagens, são a liberação tecidual. Isso não mudou? Isso não mudou. Na verdade, as técnicas de fisioterapia ficaram mais avançadas. Então, o número de sessões diminuía, o tempo de uso de cinta diminuiu, mas sim, tem que se ficar no pós-operatório pelo menos 1 mês sem exercícios físicos. Tá. Bom, então isso pelo menos é uma coisa que é uma técnica que dá pra gente saber que, apesar, né, da tecnologia, existem algumas coisas que não mudam. Sim, é um procedimento médico. Então, assim, deve ser feito em ambiente hospitalar, com toda a segurança, e o pós é importantíssimo. Então, esse pós não deve ser relevado. Mesmo com as inovações, com a melhora da fisioterapia, intra e pós-operatória, não deve ser subestimado. E você falou, antes da gente terminar esse bloco, a gente já está no finalzinho, você disse que hoje a técnica da lipoaspiração faz com que não engorde mais em outros lugares. Eu não entendi direito essa parte. Na verdade, a multiplicação de células de gordura acontece muito lentamente após os 10 anos de idade, então após a infância. Então, quando a gente lipoaspira, aquela região onde é retirada a gordura não volta a engordar da mesma forma como era antigamente. Mas se você engordar, claro, o lugar onde não tirou, sim, fica, né? Fica aquela coisa meio deformada. Gente, a gente acha que, é o que ele falou, lipoaspiração não é para emagrecer, é para modular. Então tem que emagrecer primeiro antes de fazer. Exatamente, o paciente deve ser saudável, no peso ideal, para a gente deixar o contorno mais bonito, mais harmônico do corpo. Tá bom. A gente tem muita coisa para conversar com o Dr. Lúcio. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. Pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga de ser estraga a festa. A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Você sabia que o leite não precisa ter origem animal? Vários vegetais podem ser usados para sua produção e o melhor, você pode fazer isto em casa. Confira 3 alternativas de leites vegetais bem fáceis de fazer. Leite de banana. Leite de arroz.
leite de inhame. Os restos de arroz e de inhame que sobram na peneira podem ser usados em receitas de purês, bolinhos ou o que a sua imaginação criar. Guarde os leites em recipientes de vidro. Eles duram até 3 dias na geladeira. Ou coloque em formas de gelo e congele. Assim, eles duram 30 dias no congelador. O Opinião Livre de hoje está de volta, conversando com o cirurgião plástico, Dr. Lúcio Montelano. Falamos no primeiro bloco de lipoaspiração, de outras coisas, e agora vamos para a face. Não é, doutor? Sim. Vamos para a face, porque é onde aparece mais, né? Verdade, nossa, chama isso. Então, hoje em dia, existem diversos tratamentos para a gente postergar a cirurgia plástica. Na verdade, são tratamentos adjuvantes à cirurgia plástica. Como eu disse anteriormente, a gente começa a tratar por volta dos 25, 30 anos com o botox preventivo, o microbotox e o estímulo à produção de colágeno. Microbotox, o que é microbotox? É uma técnica para a utilização do botox em pacientes mais jovens. Ah, então é menos. Aí no caso a gente tem uma imagem de uma mulher belíssima, que não precisaria de nada, mas a gente Uma põe modelo aí. com uso de botox, sim. O botox, como está mostrado na imagem, para os pés de galinha, para a região frontal, para a correção do sorriso gengival. Mas quando você fala em microbotox, é que é menos quantidade, é isso? É uma técnica com uso não só de menos quantidade, mas em pontos específicos. Tá. No caso, por exemplo, aí não é botox. Não, esse é um preenchedor. Hoje em dia se fala muito de preenchimento com ácido hialurônico, que é uma substância que está presente no nosso organismo, então tem pouca rejeição. E hoje em dia se faz não só o rejuvenescimento, como embelezamento com ácido hialurônico. Então a gente põe certos pontos estratégicos para embelezar mais a face. Por exemplo, a gente coloca o ácido hialurônico aqui no bigode chinês. No bigode, na aqui, boca, na região do malar. Aqui? Isso. Tá, mas é para ativar o colágeno ou é para... Embelezar, rejuvenescer. Então a gente usa muito bastante, está se falado bastante em uso de ácido hialurônico na boca, por causa dos exageros que estão acontecendo. Então sempre tomar cuidado, avaliar o paciente se realmente é aquilo mesmo, porque às vezes fica exagerado. E o médico tem que saber dizer, não, tá bom, é por aí, vamos esperar mais um pouco, fazer um pouco mais. Tá. Bom, temos agora um antes e depois, que eu acho sensacional, porque é aquela coisa do pescoço, né, doutor? O pescoço, e aí, como é que faz? Porque a gente tem esse tratamento todo, mas o pescoço mostra a idade, não tem jeito. Essa é uma foto de internet, de antes e depois, de alguns tratamentos. Existem alguns tratamentos que podem ser feitos para a região da papada, região do pescoço. Se é uma flacidez muito severa, a gente faz a cirurgia de face, de lifting cérvico-facial. Aí é indicada a cirurgia. Exatamente. Tá. Porém, se é uma flacidez menos severa, a gente começa com estimuladores, como o Sculptra e o Radiesse, que são estimuladores, e também a máquina de ultrassom, micro e macrofocado, onde pode ativar o colágeno, a produção de colágeno. A gente faz essa estimulação que começa com 30 a 60 dias. E também o ultrassom macrofocado queima a gordurinha da papada. Dá para queimar essa gordura? Dá que você não tem nada. Muito nenhuma obrigada, gordura. doutora, não tenho Mas, nada. sim, se É associa. aqui que tem que mostrar. Mostra aqui, ó. É aqui, ó. Lá do lado. Então se associa bastante o uso de estimuladores de colágeno, como o uso das tecnologias, como a máquina de ultrassom, que tem mais falado hoje em dia. A ultrassom, quer dizer, é super, hiper, menos invasiva. Exatamente. Quase indolor. É um procedimento feito em consultório. Dura em torno de meia hora, 40 minutos. Uma região da face inteira. Esse procedimento... Existem algumas tecnologias, hoje em dia a mais falada é a Ultraformer 3, que combina tanto a micro quanto a macrofocada, ultrassom micro quanto macrofocado,
para estimular o colágeno e queimar a gordurinha para quem tem essa gordurinha na papada. Tem mais imagens? Vamos ver. Também é mesmo, né? No caso, gente, Sim, é outra paciente, mas é a mesma forma do que você está falando. Exatamente, é um procedimento combinado, tanto de estimuladores como de ultrassom. Esse procedimento combinado que você fala, aí no caso aí, a gente tem, por exemplo, já faz tudo de uma vez, né? No caso está mostrando as Sim, rugas. o procedimento combinado que eu digo é o uso de uma tecnologia como o ultrassom associada a um estimulador de colágeno. Existem estudos dizendo que o uso dessa tecnologia de ultrassom com o estimulador potencializa a produção de colágeno em até 7 vezes. Então a gente sempre tenta combinar os tratamentos para um melhor resultado. Ô, doutor, essa produção do colágeno não é verdade mesmo? Claro, é verdade. Eu faço em mim. Tudo é colágeno. Mas você, Eu olha a idade acredito do- tanto que eu faço em mim. Não, porque assim, aí você vai na farmácia, tem balinha de colágeno. Você vai não sei aonde, tem não outra sei o que de coisa. colágeno. Aí eu faço meu suco de manhã, tá com colágeno lá dentro. Eu vou falar- Aí agora mandaram, sabe o quê? Pé de galinha. Pra fazer pé de galinha, porque é onde tem mais colágeno. Sim, é comer isso é tutano verdade. colágeno. Isso é verdade. Adianta, depois de uma certa idade, você ficar comendo ou tomando essas coisas de Então, colágeno? como eu disse, a gente tem que começar desde a idade dos 30 anos a produção de colágeno, de produzir bolsas de colágeno, poupanças de colágeno. Olha, poupança de colágeno. Pois é, por isso que a gente começa desde cedo. Porém, a partir de uma idade, a pessoa que não se cuidou, a pessoa que não tinha acesso a esses tratamentos antes, pode começar mais tarde, sim. Vão precisar de mais tratamentos, vão precisar de mais estimuladores, mas claro, dá resultado, sim. Mas as pessoas que não têm, porque é lógico que esses tratamentos, doutor, eles não são baratos, né? São tratamentos que a maioria da população muitas vezes não tem acesso. Assim, que tipo de cuidado você aconselha a partir dos 25, as pessoas já irem realmente Sim. fazendo essa bolsa de colágeno? O que a gente pode fazer? Cuidados mínimos, beber água. É verdade, beber Claro. água é realmente Uma um boa santo alimentação, beber água e protetor solar. Protetor solar. Você sabe que ele entrou aqui no estúdio? É a primeira coisa que ele falou assim, Silvia, você usa protetor solar? Porque essas luzes de estúdio Sim. já também causam mancha, é isso? E isso, muita luz potente aqui para a imagem, então protetor solar. Vou puxar a sua orelha. As pessoas, no caso essa história do protetor solar, porque antigamente a gente não usava, né, muito. Todo mundo tomava sol e pronto, não passava nada. E de repente hoje parece que o sol ficou mais forte, os raios solares. É conhecimento, na verdade. A gente aí, sabe que a gente precisa usar protetor solar até para ficar dentro de casa. dentro de casa? Sim, sim. De manhã cedo, a primeira coisa que você tem que fazer, lavou o rosto, passou o seu protetor solar. Isso já é muito bom no sentido de já evitar As rugas, as manchas de envelhecimento precoce, assim. Porque a gente está falando em procedimentos já ativos para a produção de colágeno. Em protetor solar, nesses cuidados a gente fala em prevenção. Isso nós estamos falando para homens e mulheres? Claro, meu público masculino aumentou muito nos últimos é? anos, sim, principalmente nesses procedimentos menos invasivos. Os homens diminuíram o preconceito, então acabam procurando cirurgião plástico para fazer aqueles procedimentos que você pode sair, que dê um downtime menor, que podem sair no dia seguinte, ninguém sabe o que foi feito. São os procedimentos como o Botox, como o ultrassom, que estão ganhando força entre a população masculina. Agora, em relação ao radical, né? Quando que está na hora de fazer a cirurgia plástica? Quando você olha para o paciente e fala, agora está na hora? Sim, em relação à face, estamos conversando sobre face, a gente, quando tem uma flacidez mais severa, então, quando há uma flacidez severa, sim, a gente faz os tratamentos para a produção de colágeno, faz tratamentos para embelezamento. Faz tudo o que precisa fazer antes. Sim, Tá. E associado a isso a cirurgia plástica. Até porque depois da cirurgia plástica tem que continuar, tem que manter os tratamentos, tem que continuar fazendo botox, tem que continuar fazendo os tratamentos para rejuvenescimento, para manter o resultado da cirurgia plástica. Quer dizer, o caso, a cirurgia plástica, ela é só para... Reposicionamento de tecidos, Tá. Diminuição da flacidez, para aquele a pálpebra que está com a pelezinha excessiva, então que está atrapalhando ali já, a gente já faz. E também para embelezamento, claro. E aí, quer dizer, não adianta só fazer a cirurgia. O que você está falando é o seguinte, todos esses procedimentos que nós estamos mostrando aqui e falando, a pessoa faz a cirurgia, reposiciona o que você falou lá dos músculos, né? Sim, reposicionamento dos tecidos profundos dos e da pele. tecidos, e aí a textura da pele, ela precisa continuar sendo cuidada para o resto da vida. Exato, claro. É como uma grama que a gente corta e cresce novamente, tem que cuidar da pele da mesma forma, a pele e do envelhecimento.
Doutor, deixa eu tirar uma curiosidade aqui. Uma vez, né, eu trabalhei muito tempo com esporte. E uma coisa que sempre me incomodou quando eu olhava a câmera lenta das mulheres correndo é aquela coisa de fazer assim, né? Na câmera lenta, conforme a mulher vai correndo, aquilo vai fazendo assim. A corrida, ela causa flacidez? Na verdade, esportes que levam ao emagrecimento, você vê, claro que produz uma flacidez maior do rosto. E a exposição solar devido aos esportes também, isso também ajuda. Não só ao trauma da corrida, de exercícios de impacto, mas também o que está em volta, a exposição solar, o emagrecimento devido ao exercício, isso sim. E o fumo nem pensar, nem né? pensar. O fumo, ele causa que tipo de diversas de mal, lesões na pele. Além dos malefícios manchas, no sentido estético. Envelhecimento precoce. E, principalmente, quando o paciente vai operar, tem que suspender o tabagismo, porque interfere na cicatrização, na recuperação. Então, 4 semanas antes, a gente tem que diminuir ou parar o tabagismo. Tá, em relação às manchas que ficaram do sol lá de muito tempo, tem jeito? As pessoas conseguem tirar com esses tratamentos de hoje? É muito importante o cirurgião plástico tratar esse paciente em combinado com um dermatologista. Na minha clínica, eu tenho a minha dermatologista que avalia meus pacientes de pós, assim, não só para cuidar das cicatrizes, mas também da qualidade da pele. É importantíssimo. Sempre tem processos que a gente pode fazer para melhorar, como lasers, como clareadores, mas sim, protetor solar sempre. Sempre. Não, protetor solar e água, a gente está ficando super fácil a coisa aqui, né? Agora, em relação também, hoje em dia, quando a gente está falando de um geral, né? A pessoa, ela quer, no caso, fazer uma coisa em conjunto. Sim. E existe também um lado dos dentes, né? Então, a pessoa, ela primeiro prepara o sorriso, depois ela procura o Dr. Lúcio. Influencia, porque a gente percebe que muita gente está cuidando dos dentes, né? Cada vez mais lindo, mais branco, mas já dá uma levantada. Então, faz parte também do tratamento você fazer uma coisa odontológica, depois você fazer a parte de estética. Sim, e inclusive quando o paciente, é uma queixa dos pacientes, sempre me perguntam, você tem algum dentista para recomendar? Porque na verdade eles estão querendo, os pacientes querem se sentir melhor, querem se sentir mais bonitos. Então, quando vem o meu consultório de cirurgia plástica, eu já encaminho para o... Primeiro para os dentes, para já dar aquela subida. É o procedimento combinado. A gente caminha por nutricionista para ganhar, para o peso ficar adequado, para o dermatologista para cuidar da pele, para o dentista para aquelas queixas de estética também, em relação aos dentes. Então, sempre é um tratamento combinado. Agora, se a pessoa fez plástica uma vez, né? Ela deu aquele mini lifting. Certo. Então, mini lifting não é plástica, né? Sim, claro. É uma cirurgia. Não é como de antigamente fazia tudo. Mini lift é uma cirurgia de face, com menor descolamento, com tempo cirúrgico menor. Tá. Você pode fazer quantas vezes? E qual que é a idade que pode começar a fazer? Na verdade, a gente antigamente pensava uma cirurgia por volta de 40 a 50, a segunda é de 50 a 60 e a terceira é de 60 a 70. Isso é preconizado antigamente. Hoje a gente tenta postergar ao máximo essa primeira cirurgia, mas assim, por volta de 50 é uma idade que já pode começar a se pensar no procedimento cirúrgico. Então não tem problema, no sentido que a gente fica com aquela ideia, né? Você puxa a pele, você corta a pele, aquela pele vai nascer. E aí como é que faz? A pele continua nascendo, continua caindo? A gravidade, o envelhecimento, tudo continua. Então... Aquele mito, eu vou botar silicone e nunca mais vai cair. Não, continua a pele envelhecendo, a gravidade, a ação da gravidade. Então a gente tem que sempre cuidar e sim, podem fazer 2, 3 cirurgias na face. Gente, é assim, você faz pro resto da vida. Cirurgião plástico é seu amigo, tem que pro ficar resto da vida. amigo o resto da vida. Muito obrigada pela sua presença aqui, convite, foi um prazer você achar um minuto na sua agenda. À disposição, sempre que precisar. E tudo de bom e obrigada mesmo pela sua presença aqui, tá bom? Até a próxima. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou.
Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.